vida do pastor Jonathan, pela vida da sua esposa. Deus abençoe. A vida da nossa pastora, que nos fez um convite. Obrigado, tá bom? Essa guerreira de Deus. Foi amor à primeira vista, né? A gente se conheceu lá no altar do pastor Rafael. Nós conseguimos desenvolver uma comunhão muito grande, né? E de Deus na vida dela, ela me chamou para estar aqui. É uma honra poder servi-los. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que está ali, a rinite atacada, minha sogra, que está ali do lado, dando glória no ouvido dela. Deus abençoe a vida delas em nome de Jesus. A todos que cantaram, saudaram, oraram, Deus abençoe vocês, tá bom? Espero que vocês continuem com a mesma motivação de quando vocês pegaram o microfone em nome de Jesus, tá bom? Mateus capítulo 14, versículo 26. Eu vou ler o 26, aí você toma o seu assento e nós continuaremos a leitura do texto, amém? Está escrito assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram com muito medo. Tome seu assento, mantenha a Bíblia aberta e siga comigo a leitura do texto que diz: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu quero frisar a primeira parte do versículo de número 30, que diz: mas, sentindo o vento forte, teve medo. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Queridos, para esta madrugada, o Senhor acendeu esta palavra em meu coração e eu quero vos ministrar subordinado ao seguinte tema: o vento forte não vai te matar. Para esta madrugada eu prego segundo este tema: o vento forte não vai te matar. Prometo não ser cansativo, ser objetivo e trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Conforme você for ouvindo a voz de Deus falando com você, glorifique o nome do Todo-Poderoso, porque Ele ainda está dentro deste recinto. Meus irmãos, o capítulo de número 14 do Evangelho de Cristo, registrado por Mateus, narra-nos 3 milagres poderosos que Cristo vai realizar. O primeiro milagre que o texto nos mostra está a partir do versículo de número 13, quando Jesus vai realizar a multiplicação de 5 pães e 2 peixes e vai prover, e vai alimentar uma multidão de mais de 15.000 pessoas. Logo em seguida, a partir do verso de número 22, nós enxergaremos o segundo milagre do texto, que é quando uma viagem via barco está sendo realizado no mar da Galileia
e uma tempestade vai assolar e apegar-se àquele barco. Mas Jesus, caminhando por cima das águas, se apresenta, acalma aquela tempestade e o barco chega aonde era para chegar. O terceiro milagre que o texto narra-nos está a partir do versículo de número 34, quando Jesus chega na região de Genezaré, e lá a Bíblia diz que trouxeram-lhes os enfermos e aqueles que se estavam apegados em moléstias, e Cristo curou a todos. Olhar para o capítulo 14 é entender que este capítulo é um capítulo de milagres. Porém, quando nós nos atentamos para o início do texto, a realidade é completamente contrária aos milagres que sucederão. Até porque, se no versículo de número 3, no versículo de número 22 e no versículo de número 34, narra-nos milagre, Mateus, capítulo 14 e versículo 1, começa com uma tragédia. E qual é a tragédia que inicia-se no texto? A morte de João Batista. Quem era João Batista? O primo de sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Quem era João Batista? Aquele que Isaías profetiza no capítulo de número 40, que ele era uma cana balançada ao vento, aquele que veio para preparar as veredas do Filho de Deus. Quem era João Batista? Era uma pessoa que desde o momento que ainda era um feto dentro da barriga da sua mãe, já foi cheio do Espírito Santo. Quem é João Batista? É aquele que herdou a mesma unção e a mesma graça que estava sobre o ministério do profeta Elias. Quem era João Batista? Aquele que batizava com água para o arrependimento de pecado, mas que estava aquecendo a vinda daquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É este João Batista que vai ser assassinado. Já sabemos quem vai morrer, mas quem é que vai matar João Batista? A Bíblia diz que quem mata João Batista é um homem nomenclado como Herodes o tetrarca. Todos sabemos que Herodes não é nome próprio. Herodes era um título que era dado a quem governava a Judéia. De igual modo, Faraó e Assuero não eram nomes próprios, mas nomes de governadores. Herodes também era nome de um governador. Este Herodes vai sentir ódio de João Batista, porque João Batista confrontou o pecado de Herodes. Herodes vivia uma vida de aparência, e é Deus que vai usar João Batista para corrigi-lo e para adverti-lo. Diz a Bíblia que a ordem e a palavra profética na boca de João Batista é: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isto porque este safado deste Herodes estava em um relacionamento com a própria cunhada, chifrando o seu próprio irmão. É como Deus não é Deus de patifaria e nem Deus de palhaçada. Deus levanta João Batista para penalizar Herodes. Agora Herodes vai sentir ódio de João e ordena
a prisão de João Batista. E diz a Bíblia que no capítulo 11, João está preso. Agora, no capítulo 14, a sentença é mais pesada, porque era o dia natalício de Herodes, era o dia do aniversário de Herodes. E a Bíblia diz que a filha da mulher que ele estava em um relacionamento proibido, ou seja, a sua sobrinha, começa a dançar na frente de Herodes de uma maneira sensual. E naquele momento, o olho de Herodes vai se perder, a mente de Herodes vai se perder, o coração de Herodes vai se perder, e ele abre a boca e diz: pede para mim o que você quiser, que até a metade do meu reino eu vou te dar. Aquela menina instruída pela mulher que Herodes mantinha o relacionamento proibido disse: eu quero algo que não é a metade do seu reino, eu quero algo que vale mais do que o seu reino inteiro. E o que é que você quer, menina? Eu quero a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, como não tinha pulso firme e era um baita de um pau mandado, vai fazer o que foi pedido para ele. E diz a Bíblia que ele arranca a cabeça de João Batista, pensando que, arrancando a cabeça do profeta, iria cancelar a profecia. Mas nós entendemos, podem arrancar a cabeça do profeta, mas a profecia, ela permanece de pé. A notícia da morte, ela vai ultrapassar as fronteiras e vai chegar aos ouvidos de Jesus. Quando Cristo ouve falar que João Batista, o seu primo, havia falecido, Jesus Cristo vai tentar se isolar para poder respeitar a dor do luto. Eu tenho por costume dizer que a dor do luto você não vai vencê-la, mas a dor do luto você aprende a conviver com ela. E é natural, no momento do luto, você querer se isolar para vivenciar esta terrível experiência. Mas diz a Bíblia e diz as Sagradas Escrituras que quando Cristo tenta pela primeira vez se isolar, vai ter a necessidade de multiplicar pão e de multiplicar peixe. Agora, Jesus termina o primeiro milagre e a mente dele está decidida. Eu preciso me isolar para poder suportar o baque e a triste notícia da tragédia de João Batista. E diz a Bíblia que Jesus reúne os seus discípulos e diz: passe para outra margem do mar. E você, Jesus, e o Senhor Jesus, o que é que vai fazer? Eu vou me isolar. Para onde o Senhor vai? Eu vou subir no monte para poder orar. Enquanto Jesus ora, o barco navega. Enquanto o barco navega, Jesus está orando. E diz a Bíblia que as Sagradas Escrituras diz que na quarta vigília da noite, o vento da tempestade vai assolar aquele barco, a fim de que os pescadores que ali estavam se desesperarem, pensando que haveria de morrer. O Cristo que estava orando no monte e estava a mais de 6 estágios daquele barco, caminha por cima das águas, acalma a tempestade e há muita bonança dentro daquele barco. Agora que eu te contei a história, permita-me retornar ao versículo inicial e aplicar para nós algumas lições de Deus que vai nos abençoar aqui nesta noite. E observe o capítulo 14 e o versículo 22, está escrito: e logo ordenou Jesus. Logo ordenou
Jesus. Os discípulos não entraram no barco porque queriam. Os discípulos entraram no barco porque receberam uma ordem. Os discípulos não entraram no barco porque estavam emocionados. Eles entraram no barco porque estavam debaixo de uma ordem. Então a primeira profecia bíblica aqui para nós nesta noite é esta: quem deu a ordem se responsabiliza pelo trajeto. Eu vou repetir: quem deu a ordem vai se responsabilizar pelo trajeto. Se foi Jesus que deu a ordem, a tempestade não vira o barco. Se foi Jesus que deu a ordem, a luta não vira o barco. Se foi Jesus que deu a ordem, ele se responsabiliza. Se foi ele que mandou comprar, ele se responsabiliza. Se foi ele que mandou vender, ele se responsabiliza. Se foi ele que mandou entrar, ele se responsabiliza. Se foi ele que mandou sair, ele se responsabiliza. Se foi ele que mandou fazer, ele se responsabiliza. Se não foi ele que mandou parar, ele se responsabiliza. Porque quem deu a ordem para entrar no barco, ele conhece o mar, conhece o vento, conhece a terra, conhece a água e sabe aonde o barco ele vai chegar. Quando fizeram guerra os amonitas e os moabitas contra Josafá, Josafá queria colocar os guerreiros na frente do exército, e Deus disse: não, Josafá, coloca os guerreiros atrás e coloca os adoradores na frente, coloca os guerreiros atrás e coloca os levitas na frente. Alguém falou: Josafá, não dá para vencer guerra batendo tambor, não dá para vencer guerra tocando harpa, não dá para vencer guerra. Aí Josafá abriu a boca e disse: se foi Deus que mandou, ele vai se responsabilizar. Eu não sei quem é que vai pegar, mas se Deus deu uma ordem, obedeça, porque a responsabilidade é dele. A segunda verdade que precisamos nos atentar está no versículo de número 23. A Bíblia diz que Jesus subiu no monte para poder orar. Agora analise o contexto. O contexto é o seguinte: João morreu, a tragédia aconteceu e Jesus não teve tempo de viver seu luto. E agora Jesus vai subir no monte para poder orar. Se fosse outro, ele ia se isolar dentro de um quarto. Se fosse outro, ia cancelar as agendas. Se fosse outro, não ia querer cumprir os compromissos. Mas diz a Bíblia que Jesus foi no monte para poder orar. Jesus entrou no monte. Depois você toca, filho, depois você toca, senão o povo não vai pegar o mistério. Jesus foi no monte para poder orar. Agora pega a palavra. A tragédia foi anunciada, mas Jesus foi orar. A tragédia foi anunciada, mas Jesus foi orar. Ninguém quer receber uma notícia que alguém morreu, e depois que você receber a notícia que alguém morreu, você entrar na vigília para poder adorar. Se alguém tivesse morrido, bem aqui você estaria. Por quê? Porque a notícia ruim tem poder de paralisar eu e tem poder de paralisar você. Mas Jesus está ensinando uma lição qual? A notícia é ruim, a tragédia está anunciada, mas nada vai me atrapalhar de subir no monte para poder orar. Então a segunda lição é essa: a notícia ruim não pode atrapalhar a qualidade da tua adoração. E quando eu amo a Bíblia, eu me lembrei de Jó. A notícia que chega para Jó é a seguinte: os bois morreram, os jumentos morreram, as ovelhas foram roubadas, os filhos morreram, o dinheiro acabou. A notícia é tragédia. E o que é que você vai fazer, Jó? A Bíblia diz que Jó rasgou a sua manto, raspou sua cabeça, e ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, Jó começou a adorar. Eita! Jó começou a
não sei qual é a notícia trágica que tem acompanhado a tua casa, mas o céu está nos ensinando, ao invés de murmurar, ao invés de questionar, ao invés de praguejar, ao invés de murmurar, ergue a mão, abre a boca e agora! Aleluia, aleluia. A terceira lição que precisamos nos atentar está no verso 24. E o verso 24 está escrito: e o barco já estava no meio do mar. Se não pegar isso, está podre. O barco já estava no meio do mar. A tragédia chegou, mas o barco está andando. João morreu, mas o barco está andando. O medo veio, mas o barco, ele está andando. Pastor, por quê? Porque quem mandou entrar no barco foi Jesus. Então o barco é projeto de Cristo. E se o projeto é de Cristo, nem a morte tem poder para parar. Eita! Nem a morte tem poder para parar. O pau está quebrando, mas o barco está andando. A vaca foi para o brancho, mas o barco está andando. Está dando tudo errado, mas o barco está andando. O diabo está achando: eu vou parar o barco dela se ela perder o emprego. Eu vou parar o barco dele se eu destruir aquela oportunidade. Eu vou parar o barco dele se não derem a oportunidade para ele. Eu vou parar o barco dele se alguém fazer fofoca com o nome dele. Só que o diabo esqueceu: em barco que Jesus deu a ordem para a gente entrar, o Satanás não tem poder de parar. Glória, glória, glória. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui? Glória, 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 glória. Eu estou vindo de 3 ministrações poderosas. Eu estou vindo de uma maratona. Eu estou vindo de uma maratona pesada. Mas estou aqui debaixo da unção de Deus para pregar para alguém aqui nesta manhã. E tem uma profecia na minha boca. E a profecia para você é essa: o diabo não vai parar teu barco. O diabo não vai parar teu barco. Eu vou repetir: o diabo não vai parar teu barco. O diabo, deixa ele fazer cara feia, o barco vai continuar. Deixa ele tacar pedra, o barco vai continuar. Deixa ele se levantar, o barco vai continuar navegando. Aleluia. Agora olha para cá. A Bíblia diz que uma tempestade vai se levantar. E quando essa tempestade se levanta, ela vai conseguir atemorizar quem tinha experiência com a pescaria e com embarcação. Eu estou falando de Pedro, Tiago, João e André, peritos naquele sistema de embarcação. Porém, diz a Bíblia que eles vão ficar assustados. Vem a primeira vigília da noite e a tempestade assola o barco. Vem a segunda vigília da noite e a tempestade assola o barco. Vem a terceira vigília da noite e a tempestade assola o barco. Vem a quarta vigília da noite e Jesus vai se aproximar. Agora olha para cá. O porquê Jesus não chegou na primeira vigília, na segunda vigília ou na terceira vigília e só chegou na quarta vigília? A resposta é simples, mas é gloriosa. Pastor, por quê? Porque naquela época o barco não era motorizado, então o barco só andava se alguém estivesse a remar. O barco só prosseguia se alguém estivesse a remar. Quando Jesus viu a tempestade
Na primeira vigília, Jesus disse: não, eu não vou lá agora, porque dá para eles remar. Na segunda vigília, Jesus disse: eu não vou lhe apresentar agora, porque dá para eles remar. Na terceira vigília, Jesus disse: eu não vou chegar lá agora, porque dá para eles remar. Na quarta vigília, o braço está cansado, o pulmão está apertado, o suor está escorrendo, o medo está na mente. Jesus disse: já que não dá para eles remar mais, eu vou me apresentar. Já que não dá para eles remar mais, eu vou entrar em ação. Pastor, por quê? Porque enquanto dá para você fazer, Jesus não entra na situação. Enquanto dá para você realizar, ele não entra na situação. Mas aonde a tua mão não alcança, o teu pé não pisa, a tua influência não vai, ele se apresenta para dizer: aonde tu não vai, eu vou. Aonde tu não toca, eu toco. É impossível para você, mas é possível. Olha para cá. Diz a Bíblia que quando Jesus se apresenta, a quarta vigília da noite, pega isso aqui, os discípulos vão ficar assustados e vão gritar: é um fantasma. Eu vou repetir, pastor. Os discípulos vão se assustar, pastor Jonathan, e vai gritar: é um. Olha para cá. Andaram com Jesus 3 anos e meio. Ouviam uma voz de Cristo. Sabia o jeito que ele operava. Mas na hora da tempestade, confundiram Jesus com um fantasma. E eu tenho um negócio para te dizer: não confunda Cristo com fantasma. E outra coisa, não confunda fantasma com Cristo. Eu vou repetir. Eu faço questão de repetir. Não confunda Cristo com fantasma, mas também não confunda fantasma com Cristo. Pastor, desenha para eu entender. Cristo não é fantasma, porque fantasma na mitologia é alma penada que chega para botar medo nos outros. Cristo não é fantasma porque não é alma penada. Agora tem um detalhe, também não confunda fantasma com Cristo. Pastor, por quê? Porque Cristo era a bênção que aqueles homens precisavam na quarta vigília da noite, e o fantasma era a distração. E não confunda fantasma com bênção. Quando chegar propostas para você que ferem os princípios da palavra, não é Cristo, é fantasma. Meu Deus! Quando chegar para você oportunidades que vão te afastar do altar, não é Cristo, é fantasma. Quando aquele namoradinho quiser acelerar as etapas do namoro e querer viver vida marital com você, mesmo você sendo 2 jovens ainda, chuta que é fantasma. Quando alguém te chamar para aquela baladinha, para aquela festinha, chuta que é fantasma. Quando alguém olhar para você e falar: vamos no esqueminha ali, foge do esquema, porque é fantasma. Quando alguém falar: tenha o negocinho ali, diga: o meu negócio não é ali, o meu negócio é lá. Corre, que é fantasma. Eu não vim revelar RG, eu não vim revelar CPF, eu não vim revelar a placa do teu carro, o nome da tua rua, nem o número da tua casa. Eu vim falar para você: não troque bênção por fantasma, não confunda bênção com fantasma. Vem para cá. Diz a Bíblia que Pedro ouviu a voz e disse: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter
contigo. Aí diz o texto, que Jesus disse: sou eu, não temas. Vem, conhecendo a natureza de Pedro, conhecendo o biotipo de Pedro, eu me recuso a acreditar que Pedro desceu devagarzinho, colocando como se estivesse pisando em ovo. Não, eu me recuso a acreditar que Pedro desceu não. Pedro pulou nas águas. E quando Pedro pulou nas águas, as águas se fixaram debaixo do pé de Pedro. Agora pega a palavra e prepara para dar glória. A Bíblia diz que Pedro andou por cima das águas. Eu não sei quem é que vai pegar. Dentro do barco tem 11 gritando com medo, mas em cima da água tem um caminhando com coragem. Dentro do barco tem 11 gritando com medo, mas em cima das águas tem um caminhando com coragem. Se Pedro desse ouvido para quem estava dentro do barco, ele não ia viver o sobrenatural. Mas como Pedro não deu ouvido para quem estava dentro do barco, quem ficou no barco ficou com medo. Mas quem pulou no barco andou sobre as águas. Pastor, por quê? Porque no meio da tempestade que Pedro decidiu: eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver. Então deixa eu liberar. Essa tempestade não é para te matar, é para te fazer viver o sobrenatural. Essa luta não é para te matar, é para te fazer viver o sobrenatural. Esta guerra não é para tua morte, é para te fazer viver o sobrenatural. Pedro pisou na água e começou a andar. Pedro pisou na água e começou a andar. Enquanto Pedro está olhando para Cristo e caminhando em direção a Cristo, é um homem carnal, quebrando a lei da gravidade. É um homem material, vivendo uma experiência sobrenatural. É um homem carnal que foi insertado na atmosfera e na geografia do milagre. Agora prepara para dar glória. Aí a Bíblia diz: porém, sentindo Pedro o vento forte, começou a afundar. Olha para cá. Quando a Bíblia diz que Pedro sentiu o vento forte, a Bíblia está dizendo que Pedro se distraiu. Está caminhando na água, olhando para Cristo, mas acabou se distraindo. E fala a verdade, não tem crente assim? É uma bênção, não falta culto. Aí na primeira coisinha que acontece dentro da igreja, se distrai, começa a afundar. Na primeira galinha, se distrai, começa a afundar. Na primeira conversão, se distrai, começa a afundar. Agora, se tem um negócio que me faz dar glória, é que Jesus não consegue ver alguém afundando e ficar sem agir. Ele vê Pedro afundando e Pedro começa a gritar: mestre, socorre-me, salva-me. Jesus estendeu a mão para Pedro. Jesus estendeu a mão para Pedro, porque se Pedro afundasse, quem estava dentro do barco ia dizer: ainda bem que eu não pulei, ainda bem que eu não fui, ainda bem que eu estou aqui, ainda bem que eu sou covarde, ainda bem que eu sou medroso. Mas como Pedro teve coragem de viver uma experiência sobrenatural, Jesus disse: Pedro, tu não vai morrer, eu estendo a mão. Tu não vai morrer, eu estendo a mão. Tu não vai morrer, eu estendo a mão. Ele estendeu a mão. Ele disse: homem de pequena. Já parou para pensar nisso? Deus está dizendo: se você tivesse fé, nem o vento forte te afundava. Eu vou repetir.
Eu vou repetir. Cadê os vasos que cantou aqui? Deixa eu ver. Cadê? Cadê os vasos que teve a oportunidade? Deixa eu ver. Ah, estão aqui ainda? Então eu vou repetir para ver se tu pega. Se Pedro tivesse fé, ele não ia afundar. Oh, meu filho, eu estou te dizendo que se Pedro tivesse fé, o vento soprava, o cachorro latia, o leão rugia, o boi mugia, e Pedro não afundava. Só que faltou fé, e é por isso que ele afunda. Mas tem uma mão. Eu vou repetir. Tem uma mão. Reprobadade, calazió, tem uma mão. E eu louvo a Deus por isso. Porque no meio da tempestade, ainda tem uma mão. No meio da guerra, ainda tem uma mão. No meio do vento, ainda tem uma mão. Pedro pegou na mão de Cristo. E olha para cá, versículo de número 32. E quando subiram para o barco, se acalmou o vento. Olha para cá. E quando, pega isso, subiram no barco. Repito. E quando subiram no barco. Vamos ver o cenário? Pedro está afundando. Pedro está afundando. Pedro está afundando. Aí Jesus estende a mão e volta com Pedro para dentro do barco. Só tem dois jeitos de eles dois terem voltado para dentro do barco. Número 1, Jesus pegou na mão de Pedro e disse: você começou a afundar, mas segurando na minha mão, você caminha por cima da água e não afunda. Eu vou repetir. O vaso pegou. Primeiro, Jesus pega na mão de Pedro e diz: de mão dada comigo, você não afunda. De mão dada comigo, você não afunda. Agarrado na minha mão, você não afunda. 2. Aí eu vou deixar você acreditar no que você quiser. 2. Ou Jesus pegou Pedro pela mão e foi com ele andando por cima das águas para dentro do barco, ou Jesus pegou Pedro pela mão e pegou Pedro no colo. E os dois foram para dentro do barco. Pastor, você está viajando? Estou não. O texto diz que os dois entraram no barco. Ou foi de mão dada, ou foi no colo do mestre. Eu vou repetir. Ou foi de mão dada, ou foi no colo do mestre. Para alguém aqui, ele estende a mão e diga: caminha comigo. Mas para outros aqui, ele fala: se preciso for, eu te pego no colo. Eu vou repetir. Se preciso for, eu te pego no colo. E olha para cá. Quer seja de mão dada, quer seja no colo, o vento só se acalma quando Jesus entra no barco. Então, quer seja no colo, ou quer seja de mão dada, enquanto eles caminhavam em direção ao barco, o vento continuava soprando. Qual é a diferença, pastor, de quando eles caminham em direção ao barco, de quando eles caminham em direção a Cristo? Quando eles caminham de direção a Cristo, o vento não tinha um agente maior. Repita, pastor. O vento não tinha um agente maior. Repita, pastor. O vento não tinha um problema maior. Era o vento que assolava. Só que quando eles estão caminhando em direção ao barco, tem alguém que é maior do que o vento. Tem alguém que é maior do que o vento. O vento fala: enquanto Pedro estava indo, eu assustei ele. Agora que está voltando, é eu que estou assustado. É eu que estou assustado. Entraram no barco e o vento se acalma. Entraram no barco e o vento se acalma. Cadê aquele vento forte que queria matar? Cadê aquele vento forte que assustou? Cadê aquele vento forte que desestabilizou? Cadê aquele vento forte que desequilibrou? Cadê aquele vento forte que botou medo? Se reduziu a nada. Porque aquele que é maior do que o vento está dentro do barco. Aquele que é maior do que o vento está dentro do barco.
Aquele que é maior do que o vento está dentro do barco. 2. E aqui eu finalizo. Versículo 33. Então se aproximaram os que estavam no barco e fizeram o quê? Adoraram. Eu vou repetir. Adoraram. Pastor, eu não entendi. Antes de Jesus entrar no barco, o cenário é de medo, de pavor, de susto, de espanto. Mas depois que entraram no barco, o susto foi embora. O medo foi embora. E quem estava com medo, começou na glória. 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 Deus te trouxe aqui para te dizer: o teu problema não é maior do que eu. Então não há motivo para ter medo. Substitui o medo pelo glória. Substitui o medo pelo glória. Olha para cá, finalizo agora. Eu finalizo, a gente ora. Olha para cá. Se Jesus deu a ordem lá no início da história para entrar no barco e ir em direção a Genezaré, e quando ele chegasse em Genezaré, havia obra de Deus para ele realizar, o barco tinha hora para sair, mas também tinha hora para... Só que no meio do percurso vem a tempestade. E qual é o fator predominante da tempestade? Atrasar o percurso do barco. Então, tudo isso que eu falei para você é maravilhoso, mas o barco está atrasado. Isso tudo é bom demais, mas o barco tinha hora para chegar. E queira ou não queira, a tempestade atrasou o barco. Só que quando o barco chega, a obra de Deus é realizada. Cristo cumpre o que era para ser cumprido. Então eu preciso te dizer uma coisa. O que a tempestade atrasou nas 3 primeiras vigílias. O que a tempestade atrasou nas 3 primeiras vigílias. Bastou uma vigília para Jesus acelerar a velocidade do barco. Eu vou repetir. Em uma vigília, Jesus acelerou a velocidade do barco. Eu termino essa prédica, eu termino essa pregação dizendo para você: o que o diabo atrasou, o que o diabo travou, o que o diabo entardeceu, é na 4ª vigília, é nesta vigília que Deus está acelerando. Pega na mão de alguém. E eu termino aqui. Pega na mão de alguém. É a primeira e a única vez que eu vou te pedir isso. Pega na mão de alguém. E diga: Deus está acelerando a velocidade do barco. Deus está acelerando a velocidade do barco. O que o diabo travou em janeiro, em fevereiro, em março e no começo de abril, Deus está dizendo para alguém aqui nesta madrugada: eu acelero. O que era para demorar 1 ano, vai demorar 6 meses. O que era para demorar 6 meses, vai demorar 3. O que era para demorar 3, vai demorar 45 dias. O que era para demorar 45 dias, vai demorar 1 mês. O que era para demorar 1 mês, vai demorar uma quinzena. O que era para demorar uma quinzena, vai demorar uma semana. O que era para demorar 1 semana, acontece nessa. Será que tu tem 10 minutos, 10 segundos de glória para dar? 10 segundos de glória para dar. 10 segundos de glória para dar.
Agora. Olha Deus acelerando o barco. Olha Deus acelerando o barco. Olha Deus acelerando o barco. Agora que ele acelera. Agora que ele acelera. Vai chegar no endereço certo e na hora certa. Vai chegar no endereço certo e na hora certa. Vai chegar no endereço certo e na hora. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Vai chegar no endereço certo. E na hora, não se preocupe. Não se desespere. Tenha fé, porque o vento forte não vai te matar. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Queridos, no final da vigília, eu vou estar ali na frente com algumas trufas. E se der, se você puder, passe lá, adquira uma trufa, nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém? Só quem ouviu a voz de Deus, levante a sua mão no terceiro andar e aplaude ao nome de Deus. Eita glória, quem recebeu essa palavra, irmãos? Palavra boa de aceitação. Irmãos, a gente ainda tem 10 minutinhos. 10 minutinhos. Antes da gente encerrar, os meninos da banda, fica aí, por gentileza.